Olá, gente, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso 6º programa sobre Darwin e a evolução da vida. Eu vou entrevistar a professora Rosana Tidon, que é a professora de evolução da Universidade de Brasília há vários anos, tá certo? A gente vai conversar, por exemplo, sobre as preocupações da humanidade, sobre de onde viemos, certo? E como que Darwin se inseriu nessas preocupações lá no século XIX, ao propor então a teoria da seleção natural para explicar a evolução da vida, tá? As teorias de Darwin, elas representaram uma grande revolução na maneira de como nós pensamos e como nós vemos o mundo, tá? Muito antes de Darwin, Copérnico e Galileu tiraram a Terra do centro do universo. Mostraram então que os astros são regidos por leis físicas. Posteriormente, Lavoisier mostrou então que a química é regida por suas próprias leis, tá certo? Nada se cria, tudo se transforma. Todos lembram dessa famosa frase. E posteriormente, Darwin tirou então o homem do centro do universo, tá certo? Então mostrou então que leis biológicas regem então a evolução dos seres vivos. E agora eu vou ler um trecho do livro Origem das Espécies, publicado em 1859. Só que esse trecho que eu vou ler é da 2ª edição de 1860. Então vamos para o texto da página 579 do livro. Abre aspas. É interessante contemplar uma ribeira esplêndida, atapetada por plantas de diferentes espécies, com aves cantando nos arbustos, insetos esvoaçando aqui e ali, com vermes rastejando na terra úmida, e pensar que essas formas tão admiravelmente construídas, tão diferentes umas das outras, tão dependentes umas das outras, de forma tão complexa, são o produto de leis que atuam ao nosso redor. Essas leis, de uma forma geral, são 1. A do crescimento e reprodução. 2. A da hereditariedade. 3. A da variabilidade associada às condições de vida, incluindo uso e desuso. E 4. A do aumento populacional, levando à luta pela vida e, consequentemente, à seleção natural, causando divergência de caracteres e extinção das formas de vida menos aperfeiçoadas. O resultado da batalha da natureza, de fome e morte, sendo o fato mais admirável que podemos conceber, é a produção de formas de vida superiores. Há uma grandiosidade nessa visão da vida, com seus diversos poderes, tendo sido iniciado pelo sopro de Deus por um pequeno número de formas, ou mesmo uma só. Assim, enquanto o nosso planeta tem girado em sua órbita, obedecendo à lei da gravitação, uma imensa quantidade de belas e admiráveis formas de vida, saídas de um começo tão simples, têm evoluído e ainda continuam a evoluir. Bem, as teorias de Darwin, elas, após muitos debates que perduraram entre 1860 e os anos 40 e 50 do século XX, foram aceitas pela comunidade científica. E elas ficaram amplamente aceitas, sendo aceitas por mais de 99,9% da comunidade científica, com o avanço da biologia moderna e com a descoberta da função do DNA. Entretanto, lá no século XX, nos anos 20 do século XX, outras teorias também surgiram, teorias perigosas, teorias pseudocientíficas, a do darwinismo social, a do determinismo biológico. Essas teorias, por exemplo, tentavam mostrar que os pobres são pobres porque eles são menos adaptados e, portanto, mereceriam ser pobres, que os brancos seriam uma raça dominante, e portanto teriam direito de dominar sobre as outras raças. Isso gerou discussões muito grandes e culminou na tragédia que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, tá certo? E lembrando uma frase de Carl Sagan de 1993, tá certo? Ele fala assim: a cura para o mau uso da ciência não seria censura,
mas sim explicações mais claras, debates mais vigorosos, fazendo a ciência acessível para todos. E para encerrar essa introdução, eu queria dizer que o programa de hoje é uma homenagem ao meu pai, Cícero Lima, jornalista, bancário aposentado. Ele sempre me estimulou na minha carreira científica e na minha procura de divulgar a ciência para todos. E meu pai, ele também foi um grande admirador de Darwin e leu muitos livros sobre Darwin. Bom, espero que vocês gostem do programa de hoje. Bom dia, gente! Começamos aqui o nosso novo programa sobre Darwin e a evolução biológica. Então hoje eu vou entrevistar a professora Rosana Tidon. Tudo bem, Rosana? Joia? Como é que vai? Certinho. Professora Rosana, minha colega lá de Universidade de Brasília, ela é do Instituto de Biologia da UNB. A professora Rosana, ela fez o doutorado dela pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, né? Em 2003 ela foi fazer um pós-doutorado num lugar meio fraquinho, uma tal de Universidade de Harvard, não foi isso? Foi. Então ela trabalhou com um dos mais famosos geneticistas, evolucionistas do mundo nessa época. Mas enfim, hoje a gente vai tentar aprender um pouco sobre o que é evolução biológica do ponto de vista de um profissional que trabalha com isso há muitos anos. Então, repetindo, em 92 ela terminou o doutorado nessa área, né? Evolução é um tema que afeta a todos e a gente vê diariamente, assim, semanalmente nos jornais, nas revistas, se fala muito sobre esse tema, principalmente agora, né? Sobre por causa da exposição, né? Exposição do Darwin, né? Então, às vezes, a gente vê muitas coisas escritas e na verdade, eu tenho a sensação de as pessoas, às vezes, estarem assassinando Darwin várias vezes quando escrevem certos trabalhos de divulgação. Então, hoje a gente vai tentar, então, desmistificar Darwin, a evolução e conversar um pouco com a professora sobre os trabalhos dela. Aí eu tenho minha primeira pergunta, que é o seguinte: desde quando que o homem se interessa sobre a sua origem, sobre de onde veio? Como é que é isso? Muito bem. Bem, agradeço o convite para estar aqui. É um prazer compartilhar um assunto que eu gosto, né? Inclusive essa questão que você colocou, desde quando que o homem se interessa por sua origem? Desde sempre, Marcelo. Praticamente todas as tribos humanas de que se tem notícia desenvolveram algum mito para explicar a origem e a diversidade da vida. E tem alguns que são muito interessantes. Tem um mito chinês, por exemplo, que conta que inicialmente existiria um gigante enorme, que inclusive segurava o céu, então ele se apoiava sobre a terra e ficava segurando o céu. Aí um dia ele se cansou e se deitou. E quando ele se deitou, as partes do corpo dele se transformaram em cordilheiras de montanhas. Então o braço numa cordilheira, o outro braço na outra, tal. Os cabelos se transformaram na vegetação, o corpo na própria terra, a saliva dele nas águas, né, nos rios e nos mares, e as pulgas desse gigante se transformaram na humanidade. Olha que interessante. E essa é uma característica dos mitos. Eles geralmente incluem a presença de uma entidade sobrenatural, de um criador, né, para a vida. Quer dizer, na verdade, muitas sociedades, né, esse foi só um exemplo, mas várias sociedades, eu acho que todas têm seus mitos da origem, né? Exatamente, a imensa maioria delas. E quando é que começam assim explicações mais racionais sobre a nossa origem, professora? Olha, as explicações racionais documentadas começam há cerca de 600 anos antes de Cristo, com Anaximandro. Então agora a gente está na Grécia Antiga, né, na Grécia Clássica, e o Anaximandro dizia que os primeiros seres vivos teriam surgido a partir de uma mistura entre os 4 elementos básicos, ou seja, a água, a terra, o fogo e o ar. Então você imagina uma bola, assim, uma espécie de ovo de barro formado por uma mistura de terra e água, que teve contato com o ar livre, o calor do sol, aí ele se rompeu e de dentro dele teriam saído os primeiros seres vivos.
Então, assim, é uma explicação que nos parece bem absurda hoje, mas é uma tentativa corajosa de dar uma explicação racional para algo que antes disso só tinha explicações sobrenaturais, né?